Louvado seja Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, pela sua vontade de nos manter informados quanto à sua palavra. Hoje estamos novamente com aquela vontade de continuarmos com o estudo bíblico que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, nos versículos 20 e 27. Queridos, como nós já no outro estudo bíblico falamos, que esse estudo bíblico fala acerca de servirmos a Deus com um coração completo, com um coração íntegro, sem planos B nem planos C, mas sim somente com um plano, que é o plano A. No entanto, por que nós devemos servir a Deus com um coração verdadeiro? Este coração verdadeiro só existe naquelas pessoas que se dedicam de forma a levar o verdadeiro Evangelho a todas as nações. Porque se a pessoa dizer que foi liberta por Deus de obras malignas, da vida mundana, da vida do pecado, mas estando ela ao serviço de Deus, trazendo com ela, no entanto, as obras malignas, então eu vejo que ainda não está no caminho do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o que é ser nova criatura? É viver uma vida renovada com base naquilo que os princípios que você recebeu deste novo mestre que tu tens na tua vida agora. Se nós antes tínhamos um mestre que nos induzia a roubar, a mentir, a guardar mágoa, a desobediência, enfim, hoje temos um mestre que nos ensina o contrário, que não se deve roubar, não se deve enganar, não se deve viver com mágoas, não se deve viver com pensamentos negativos e enfim, a lista é grande. Mas nós vimos aqui que Deus havia permitido um homem ser curado de uma doença que era impossível de ser curada, mesmo sendo um homem poderoso, porque a Bíblia declara que Naamã foi um homem poderoso, porque através dele o seu país teve várias vitórias de guerra, mas este homem era leproso. E no seu processo, Geazi, por sua vez, em vez de saber que não, este homem que está comigo é um verdadeiro servo de Deus e que se eu fazer um erro aqui, ele vai me detectar, em vez de conversar com o homem e dizer que olha, nós temos essa e aquela necessidade, ou eu tenho essa necessidade na minha casa, enfim, veja então essa oportunidade, o que podemos fazer? Então, da mesma maneira que Eliseu foi inspirado por Deus para lhe dizer que veja, o fulano está a fazer isso, aquilo, ou então o fulano está a roubar, seria a mesma maneira que Deus poderia dizer que, olha, receba isto e aquilo que virá da mão do fulano e faça isto e aquilo com ele, dá isto ao fulano e você fica com isto e aquilo. No entanto, Deus não tem dificuldade de fazer isso, não tem dificuldade de instruir Eliseu quanto a os bens que Naamã trouxe e que ele queria entregar a Eliseu como um símbolo de agradecimento. Mas só para nós vermos que o coração deste homem, Geazi, não era verdadeiro, ele recebe tanta e tanta coisa e ele leva para a sua casa. E até os jovens que foram lá ajudar, ele nada deu, não entregou nada a eles e mandou simplesmente eles irem. Tanta ganância que, infelizmente, este coração não presta. E muitos de nós somos assim. Muitos dos servos de Deus são assim. Deus usa esse servo de Deus porque orou a favor de alguém, do empresário, de um rico, de sei lá quem é, um membro qualquer da igreja, com as suas pequenas condições, e este membro vem com uma toda coisa para agradecer. E o pastor nem quer saber de quem está ao seu lado. Ele pega esse dinheiro, vai no seu bolso.
Mas esse não é o caráter que nós precisamos. É a justiça de Deus que nós precisamos. É o caminho de verdade, ou da verdade que nós precisamos. Então, Eliseu teve que fazer lembrar o homem que aquilo que ele foi, a cura de Naamã não era ocasião para ele se aproveitar em pegar aquelas coisas nas escondidas. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus está atento a cada passo que você e eu demos, e até mesmo nossas intenções, nossos pensamentos, nossos planos, mesmo não colocando eles tanto em oração, não apresentamos nossos planos a Deus em oração, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós estamos desejando fazer. Então, que tenhamos mais cuidado. É preciso que tenhamos mais cuidado. Eu digo que se alguém se basear nas coisas que tocam os seus olhos, não saberá agradar a Deus. Por quê? Que muitas vezes também que nós servimos a Deus, mas por causa das ofertas desse mundo, nós pensamos que tudo podemos fazer, quando a Bíblia declara que tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas não é tudo que é lícito para mim. Então, para mim não é tudo que o mundo faz, posso fazer, porque já não faço parte deste tipo de convivência. Tanto festas, como créditos bancários, isso tudo não é coisa que você deve mais fazer parte. Você deve ser o justo de Deus. Por quê? Deus te tirou deste mundo, do mundo deste tal pecado, para trazer no mundo da fé. Porque senão seria melhor permanecer lá e continuar a fazer conforme fazia antes. E há quem, por exemplo, faz tanta confusão com as coisas de Deus, pensando que é uma bênção. Não, isso não é bênção, não. Quando você transgride a palavra de Deus, você pode até pensar que estás no mar de bênção, mas estás no mar de maldição. Então a Bíblia declara aqui, segundo Reis, capítulo 5, no versículo 26 e 27, diz assim: porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Estás a fazer alguma coisa? Deus sabe qual é a tua intenção, Deus sabe o que você está a pensar, sabe até que ponto você poderá resistir até uma certa tentação. Diz assim: quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? E nós, em vez de confessarmos o pecado que cometemos, antes do servo de Deus perguntar, nós nos limitamos somente em ver e ouvir o discurso do profeta, do servo de Deus, ou mesmo nas nossas orações. Entramos em oração, Deus está a falar através do Espírito Santo que confessa isso, fala aquilo, você fez isso, aquilo, não, eu não posso falar isso, porque não, eu tinha razão de fazer isso. É o Espírito Santo a dizer que isto é que está a bloquear a tua vida, isto é que está a fazer com que você seja derrotado ou derrotada. É preciso confessar e abandonar. Não somente dizer, sim Senhor, eu roubei, eu fui até o ponto de fazer alguma coisa errada, mas não. Senhor, pequei, roubei, matei, e eu estou aqui para dizer que dê-me forças, que eu estou aqui para não voltar a praticar esse ato. Então, confessar e abandonar. Não é confessar e você continuar a agir da mesma maneira. A Bíblia declara aqui no versículo 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O homem saiu, em vez de dizer que não, faça algo, perdoa-me, ou vamos jejuar, vamos orar, que não posso ficar assim. Não, porque a sua intenção já era mesmo de se enriquecer, ou sei lá, para ele foi uma ocasião de aproveitar isso, daquelas coisas. E o que lhe valeu? Nada. Portanto, irmão, se você e eu estamos também nesse mesmo caminho, é motivo de aproveitarmos, porque senão estaremos com uma vestimenta branca que é a lepra. E a lepra, como eu sempre digo, é a ausência do Espírito Santo na tua vida. Você pode ser uma pessoa que se dedica a oração, mas a tua oração não sobe. A tua oração é mesmo só ali onde você estás. Deus não pode ouvir, porque a Bíblia declara que
que o pecado separa o homem com Deus. Acabou. A Bíblia fala do jovem rico que também teve esse problema. Uma boa conversa com Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, começaram muito bem. No final, o Senhor lhe diz que para que tu seja perfeito, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e segue-me. O homem, a Bíblia declara que ficou triste e foi-se embora. Continua a conversar com o Senhor, peça uma direção que te facilite. Diz: Senhor, tá bom, vou vender isso, mas então depois, como é que será? E o Senhor disse que depois segue-me para lhe servir. Não basta nós cumprirmos certas coisas de Deus e as outras não. Nós devemos procurar a nos santificar dia após dia, porque a Bíblia declara: sejais santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Que Deus vos abençoe e que esta mensagem vos sirva de um bom pão, sirva daquele alimento que vocês gostam nas vossas mesas, porque este é o objetivo de Deus: nos alimentar, nos transformar e fazer com que nós sejamos pessoas que cada dia, cada minuto, cada hora vamos nos aproximar dele e assim conheceremos a mão do Senhor que nos criou. Obrigado. Somente a ti, Jesus.